Você que é aposentado e aposentada pelo INSS, me responda uma coisa. Quantas vezes você já não se perguntou por que você recebe tão pouco de aposentadoria, sendo que você contribuiu muito com altos valores no início da sua vida laborativa? Você sempre se fez essa pergunta, então você precisa conhecer mais sobre a tese da revisão da vida toda, porque provavelmente você pode ter direitos a essa modalidade de revisão da sua aposentadoria. E eu vou te explicar alguns detalhes sobre essa ação agora nesse vídeo. Vamos lá? E se a gente pudesse resumir o que é a revisão da vida toda, a gente poderia dizer o seguinte: é porque ela se baseia exclusivamente em garantir o direito a esse aposentado, a essa aposentada, de incluir todas as suas contribuições, mesmo aquelas anteriores a 1994, porque nesse período houve a conversão da moeda. E a lei que concede os benefícios da Previdência Social, a Lei 9.876 de 99, ela não contempla essas contribuições iniciais, e somente as contribuições feitas por você depois de 1994. Então, se o segurado da Previdência Social teve suas maiores contribuições antes de 1994, todas essas contribuições foram excluídas do seu cálculo no momento que ele se aposentou, gerando categoricamente uma drástica redução da renda mensal desse aposentado, da renda mensal inicial, no momento que foi feito o cálculo direto pelo INSS. Esse é o motivo real da tese da revisão da vida toda ser considerada altamente positiva e justa. O método de cálculo adotado pelo INSS, que despreza as maiores contribuições do segurado anteriores a 1994, é totalmente inadequado, porque a regra prevista na Lei 9.876 de 99 é apenas uma regra de transição. Então, o correto era que isso fosse uma opção para o segurado e não uma imposição do INSS, entendeu? E as dicas que eu dou a vocês. A primeira e a mais importante delas, vocês precisam ter certeza que as suas maiores contribuições foram antes de 1994 e foram caindo ao longo da sua vida laborativa. E como é que você vai saber disso? Você vai saber pegando lá o seu extrato de contribuições, o CNIS, que você pode baixar diretamente do site do meu INSS, e você vai ver se todas as suas contribuições constam no seu extrato do CNIS. Então você vai ver se as suas maiores contribuições foram anteriores a esse período de 1994. E nas últimas folhas da sua carta de concessão, que você recebeu no momento da sua aposentadoria, você vai ver lá o período que eles utilizaram para fazer o seu cálculo especificamente e conceder aquele valor para você inicial, que a gente conhece como RMI, a renda mensal inicial. Então, se as suas maiores contribuições foram anteriores a 1994, e as suas contribuições foram caindo ao longo da sua vida laborativa, o seu salário também foi caindo ao longo dos anos, é muito provável que você tenha direito a fazer a revisão da vida toda. Porque essa ação é exatamente para isso. É para determinar que o INSS utilize todas as suas contribuições e não somente as posteriores ao ano de 1994. Com isso, se acrescentar no seu cálculo as suas maiores contribuições da sua vida toda, certamente a sua renda mensal vai aumentar e você ainda vai ter direito de receber as diferenças do valor que você não recebeu ao longo desses anos. Eu sempre falei aqui com vocês no canal que o direito não socorre aos que dormem. Portanto, se você passar do prazo de certos procedimentos, você acaba perdendo o seu direito. E antes de entrar nesse próximo assunto, deixe aqui embaixo nos comentários qual é a sua região, qual é o seu estado, da onde você está me assistindo. Então diz para mim se você é da Bahia, de São Paulo, aqui do Rio mesmo. Eu quero saber mais sobre a minha comunidade aqui no YouTube. Eu sempre falo aqui e ratifico mais uma vez que quem preenche os requisitos para essa ação da revisão da vida toda, que entre agora, antes do STF decidir favorável aos aposentados. Porque depois que o STF decidir, sendo favorável, pode ser que só sejam contemplados os aposentados que entraram na justiça. Então logo saia a decisão no STF,
todos os processos que estavam sobrestados, os processos que estavam suspensos aguardando a decisão lá em Brasília do STF, eles vão ter um movimento único. E as aposentadorias de quem já entrou na justiça vão ser recalculadas. Um outro risco também, que o segurado que ainda não entrou na justiça, que pode perder esse direito a essa possibilidade, é quanto à decadência. Porque esse entendimento já é pacificado, inclusive no STJ, porque a lei previdenciária determina que o segurado ele tem um prazo de 10 anos para ele rever a sua aposentadoria, para ele solicitar uma correção da sua aposentadoria. E esse período começa a contar do primeiro mês subsequente ao dia que ele recebeu o seu primeiro pagamento como aposentado. Então ele tem 10 anos a partir daí, prazo decadencial, para solicitar a sua revisão. Mas a suspensão dos processos que estão lá aguardando a decisão do STF não impede que nenhum segurado entre agora na justiça. Então, quanto antes você entrar com o processo, melhor, para você fugir do prazo decadencial, desse prazo de 10 anos. Mas uma dica que eu dou para você, segurado, que andou dando uma adormecida no seu direito, vamos dizer assim, é que, caso você tenha entrado com qualquer pedido de revisão administrativamente no INSS e o INSS indeferiu ou não respondeu você até hoje, utilize esse protocolo que você solicitou junto ao INSS uma revisão, mas até agora você não recebeu nenhuma resposta ou que foi indeferido o seu pedido, para que entre agora com a ação da revisão da vida toda. Porque esse pedido administrativo que você fez junto ao INSS, que não foi respondido, ele serve também para suspender o seu prazo decadencial. Então, uma dica valiosa que eu deixo aqui, caso você já tenha perdido o seu prazo decadencial. Então, é preciso que os segurados tomem muito cuidado para não perderem o prazo, para entrarem com o seu pedido de revisão e poder aumentar o seu benefício, a sua renda mensal. Inclusive, para que não tenham mais dúvidas em relação ao prazo, o STJ já firmou o entendimento e determinou expressamente que a revisão seria possível obedecendo os prazos de decadência e prescrição. E a outra dica, na verdade, é uma resposta a muitas perguntas que eu recebo aqui no canal de que se o segurado da Previdência Social tem, primeiramente, a obrigatoriedade de entrar com pedido administrativo de revisão antes de uma ação judicial. Então, para que fique bem esclarecido, esses pedidos administrativos que o aposentado faz, ele só vai servir, no caso da revisão da vida toda, para interromper o prazo decadencial, como eu acabei de explicar. Mas exclusivamente esse assunto da revisão da vida toda só será discutido pela via judicial. Não há qualquer possibilidade do INSS fazer a revisão da vida toda de forma administrativa, porque simplesmente a base de cálculo que eles adotam é somente de 1994 em diante. O INSS não vai recalcular se não tiver uma determinação legal. Então não fiquem esperando o INSS responder ao seu pedido de revisão da vida toda. Não esperem, porque essa discussão é pela via judicial exclusivamente. Outra dica também para que você se certifique de que se você tem direitos ao pedido da revisão da vida toda, é que se sua aposentadoria foi após a reforma da Previdência, que ocorreu agora em 2019, certamente você não terá direitos a essa revisão. Então, somente as aposentadorias concedidas antes da reforma da Previdência, que ocorreu em novembro de 2019, já aí com esse então presidente da República, elas podem ser passíveis sim da revisão da vida toda. Mas já para as aposentadorias concedidas após a reforma da Previdência, elas obedecem outros critérios, outras regras. Portanto, não cabem revisão da vida toda. E outra dica bastante interessante que eu deixo aqui é quanto ao valor da causa. Depois que vocês fizerem o cálculo corretamente, através de um contador ou de um advogado especialista da área previdenciária, vocês chegarem à conclusão de que o valor que você tem direito é menor do que 60 salários mínimos, vocês podem entrar com a sua ação de revisão da vida toda através do Juizado Especial Federal da sua região. Não precisa advogado nesses casos. Vocês vão procurar todas as informações no fórum da sua cidade, no fórum mais perto de você. Mas eu insisto com vocês,
aposentados e aposentadas que me assistem. Peguem essas dicas de hoje, assista aos vídeos do canal que eu vou deixar aqui explicando passo a passo como você deve fazer, a documentação necessária, mas insista no seu direito. Não desistam, não desanime, é um direito que vocês têm, vocês contribuíram muito tempo para a Previdência Social para hoje receber um salário mínimo, 2 salários mínimos. Então, o direito é seu e ele existe. Até a próxima, pessoal!